Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à live do curso técnico em administração. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que é extremamente importante para o nosso caminhar profissional. Nós vamos falar sobre o protagonismo de nossa carreira. Mas antes de adentrar literalmente no assunto, eu vou apresentar o nosso convidado, o professor André Paz, que é professor do curso técnico em administração, daqui do governo do estado, professor universitário, administrador, especialista em gestão estratégica de pessoas e mestre em desenvolvimento do consumo. Além disso, André tem formação, tem habilitação em pedagogia. Vamos lá, André, seja bem-vindo. Antes de começar também aqui, quero agradecer à professora Cristiane, né, pelo convite e também a professora Cristiane também assim é uma colega, né, formada aqui em administração, também é professora aqui do curso técnico em administração e tem especialização em psicologia organizacional e também somos colegas aqui da formação complementar de pedagogia, né? Então, Cris, obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Obrigada, André. Vamos junto com você aí para a gente continuar a nossa live. Antes da gente continuar, tem um aviso bem importantinho para você que está participando, tá bom? O certificado deve ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. Isso é bem importante. Tenha muita atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta pode inviabilizar a emissão do certificado. Então, se liga aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, Cris, o nome da nossa live, né? Ela já se propõe a ser como ser o protagonista da nossa carreira, né? E eu queria inicialmente falar sobre ressignificar esse protagonismo, né? Como ser o protagonista da minha carreira. Inicialmente você está vendo aí uma imagem que é sobre o cenário atual e aparece duas setas. Então eu preciso, para que eu possa ser o protagonista da minha carreira, eu tenho que escolher um caminho, né? Então, dentro desse cenário atual que a gente está vivenciando, né, desta pandemia, tudo isso, então, qual caminho eu devo escolher, né? Então, Cris, o que é que você acha sobre esse aluno que está aí do outro lado da tela, está nos assistindo? Como é que você acha que ele deve enxergar esse cenário atual? Como ele, na verdade, não como deve enxergar, mas como ele tende a enxergar. André, sua fala aí é muito importante porque eu me lembrei o seguinte. No curso de administração, duas palavrinhas que são bem importantes para o nosso caminhar é cenário e processos. Nós não podemos avaliar uma situação, avaliar uma circunstância e escolher este caminho que o André está dizendo aqui se eu não souber o cenário que eu estou vivenciando. Pensa aí, você que está em casa. Que cenário é esse que a gente está passando, minha gente? Cenário de caos, né, André? É uma pandemia, a economia está em vertigem, a nossa saúde está caótica, enfim, a sociedade está aquele buruçu, né, André? Exatamente. E aí, vamos lá. Quais são as palavrinhas que vieram à sua mente quando eu fiz essa pergunta, quando o André comentou essa pergunta aí? Desemprego, fugacidade, incerteza, desemprego. Mas olha direitinho nesse slide. Vê qual é a palavra que salta aos olhos. Oportunidades. Engraçado engraçado e importante, né, a gente falar sobre oportunidades, sobretudo em tempos pandêmicos, pois segundo dados agora recentes publicados aí no site da Globo, né, do G1, mais de 1 milhão de novos empregos, né? Aliás, foram perdidos muitos empregos e mais de 1 milhão de pessoas, ou quase 1 milhão, investiram em uma nova carreira, né? Aproveitaram aí essas oportunidades que, apesar deste cenário caótico que estamos vivenciando, as pessoas ainda conseguiram enxergar uma luz ali no fim do túnel para ressignificar esse momento atual. Eu tenho certeza, André, que alguns desses nossos convidados que estão aí nos olhando foram partícipes desse cenário que a gente está falando. Você, se não foi um desses que enxergou uma oportunidade no meio desse cenário caótico, tem alguém da sua família que tinha um emprego e começou a vender coxinha,
e foi demitido e precisou fazer isso, ou começou a vendas de porta em porta, embora até porta em porta está complicado, né? Mas pensou na questão do e-commerce, que vocês provavelmente estão acompanhando outras lives, o pessoal de logística talvez tenha comentado alguma outra coisa, e que é algo interessante. Enfim, enxergar oportunidades em um mundo onde a gente só observa o caos. Exatamente. E amplia-se essa discussão quando a gente enxerga que não somente as pessoas, né, mas as próprias organizações também se reinventaram, né? Também foram protagonistas dentro desse cenário. Quantas organizações pequenas elas acabaram aí assumindo um modelo de negócio que até então não tinham, né? Então a gente vê que várias empresas de bairros, por exemplo, começaram a vender através do delivery, né? Colocaram suas vendas dentro da internet, um ambiente até então para algumas desconhecido. Então as oportunidades elas estão aí e a gente precisa enxergá-las, né? Então esse protagonismo parte também disso, de enxergar oportunidades. Isso. Esse protagonismo que o André está falando aqui é interessante porque ele falou sobre a questão do macro, de empresas que tiveram que se reinventar, e é bem esse slide que a gente vai falar agora, mas, sobretudo, o nosso foco aqui vai ser sobre a sua reinvenção. O que é que você está fazendo para se reinventar? Vamos olhar esse slide aí das fases que a borboleta passa, né? Ela vai passando por todas as fases do seu desenvolvimento, vai passando por pupa, até chegar nessa linda borboleta aí. Então, o que é que você está fazendo para que esse seu desabrochar aconteça? E isso é extremamente importante no mundo que a gente está vivendo. O André mencionou sobre empresas. Você já deve ter tido noção, ouvido alguma coisa talvez, sobre empresas de cosmético que passaram a fazer álcool em gel. Né, André? Coisas que são extremamente diferentes da linha de produção deles, mas eles tiveram que se readaptar. E com relação a gente? O que é que a gente está fazendo para se reinventar? Tu está se reinventando? Cris, inclusive eu queria aproveitar para fazer uma leitura aqui breve, né, dessa matéria que eu acabei de comentar do site do G1. Né? Sobre essa reinvenção, vejamos aqui. Maria decidiu abrir um negócio próprio e virar microempreendedora individual, MEI, após ficar desempregada durante a pandemia de coronavírus. Tiago aproveitou a crise para mudar de área e deixar de ter patrão. Letícia resolveu fazer o registro de empreendedora formalizada após ver crescer a procura por seu serviço de aulas particulares para crianças. Então, todos esses personagens que estão aqui, né, dentro dessa história real, né, muito provavelmente, ou o estudante que está aí nos assistindo, né, passou também por essa reinvenção, ou talvez conheça alguém que também vivenciou esse processo, né, de sair de onde estava e passar para um outro patamar. Né? Diante do cenário atual, eu preciso agora, o que é que eu tenho? Eu preciso me reinventar. Mais lá na frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma palavrinha que a gente está utilizando muito. E, na verdade, a gente devia pensar nela todo o tempo. Não só pensar, mas vivenciar, que é o autoconhecimento. Eu só consigo essa reinvenção, minha gente, se eu me conhecer. É um trabalho fácil, Cris? Não. É um tijolinho por tijolinho. É uma mudança de hábito, é uma mudança de atitudes. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá joia? Eu não vou dar spoiler, não. Então, vamos lá. Para uma pergunta aí, chave dentro dessa nossa conversa, né? Porque isso aqui nada mais é que um bate-papo. Quem são os profissionais que as empresas buscam? Quem são esses profissionais? Onde eles estão? Mais do que a gente pensar sobre quem são esses profissionais, a gente tem que extrapolar um pouquinho essa ideia e enxergar, de fato, quais habilidades esses profissionais precisam desenvolver. Né? Porque a gente estava falando agora há pouco no reinventar-se. Né? E esse reinventar, então eu já tenho quem são esses profissionais e eu preciso agora saber
quais habilidades esses profissionais podem usar, né, para se reinventar. Por que isso? Porque se a gente vive num cenário que está caótico, mas que também tem oportunidades, e a gente falou de reinvenção, o André falou que as empresas também precisam se reinventar e se adaptar. Essas empresas, essas organizações, elas também estão procurando profissionais que estão buscando se adequar, se adaptar a esta nova realidade, porque nós estamos vivendo uma nova realidade. E aí nós vamos trabalhar com essas competências, tá legal? Vamos lá. Então vamos começando aqui, né? A gente vai conversar um pouco sobre essas 10 competências mais valiosas até 2022. E quem determinou essas competências, né, para esse período que aparentemente está muito perto, né, mas ainda é possível que a gente se reinvente, né, dentro desse cenário, foi o Fórum Econômico Mundial, né? Essas competências foram estabelecidas no ano de 2019, né, o ano passado. Explica para a gente, André, o que é esse fórum? Então, o Fórum Econômico Mundial, ele é uma instituição internacional, né, onde são reunidos aí dirigentes, presidentes de países, primeiros-ministros, enfim, essas pessoas, economistas, empresários do mundo inteiro se reúnem na Suíça para discutir ações sobre medidas que podem ser adotadas, né, para melhorar as organizações, melhorar a sociedade de um modo geral. Isso. Mediante essa informação do que é o Fórum Econômico Mundial, porque a gente precisava dar uma breve explicadinha para você entender que a gente não tirou essa informação do nada, isso é bem importante. A gente vai começar a falar das primeiras competências. O mais importante é que você pense assim, isso não é um tópico, isso é uma competência. E como competência é algo que é interessante que você tente perceber. Se tem, eita, Cris, não tenho. O que vai acontecer comigo? Estou perdido, estou perdida. Não, vamos pesquisar, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá joia? Chega aqui comigo e vamos ler junto. O primeiro deles, a primeira dessas competências é o pensamento analítico e inovação. A inovação aqui é apresentada como resultado da capacidade de análise, ou seja, investigar um problema, identificar todas as suas nuances e conseguir propor uma solução que gere inovação. Aqui cabe, antes da gente falar sobre essa primeira competência, uma distinção entre criatividade e inovação. Já parasse para pensar sobre isso? Eu vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar aos meus alunos. Pensa no Graham, que é aquele camarada que inventou, que elaborou, que pensou o telefone. Quando o Graham ele pensou no telefone, e depois de tantas práticas e testes, ele conseguiu colocar em prática o aparelho de telefone, aquele instrumento ficou pronto, ele foi criativo. Agora, quando a gente tem um smartphone, quando a gente tem um celular, qual é o princípio dessa ferramenta? Está lá em Graham, está lá no telefone, tá? Então, a inovação é uma adequação daquele pensamento criativo. É aquilo que a gente faz para melhorar as situações, as circunstâncias, as atividades. Tá legal? Oi, André, Cris, eu também queria aproveitar esse exemplo que você está trazendo, né, sobre inovação e pensar também o celular, ele é um instrumento, né, é uma mídia, né, que a gente fala é um meio aí, que ele também vai sofrendo inovações ao longo do tempo, né? Inicialmente, então, quando ele foi pensado, ele era um aparelho que poderia usar para fazer uma ligação à distância. Depois, ele passou, além da ligação, também mandar mensagens. E hoje, a gente tem, na verdade, um computador dentro do nosso celular. Então, consigo fazer compras, transações financeiras, enfim, uma série de atividades, inclusive assistir aqui essa live pelo próprio celular. A gente faz tudo menos telefonar pelo celular, né, André? Exatamente. Ele virou um multiuso. Então, na verdade, o que é que a gente precisa fazer? Pensar que nós precisamos dar esse passo inicial para as inovações. A gente não precisa criar o fogo, inventar a roda, mas a gente precisa ter esse olhar. Poxa, isso aqui já está acontecendo no meu ambiente de trabalho. O que é que eu posso fazer para dar uma roupagem nova?
Existe uma frase que a gente colocou na nossa cabeça e a gente usa muito. Em time que está ganhando, não se mexe. Se mexe, sim, porque ele pode ter outros resultados melhores. Pode ter piores? Claro que pode. É um risco, a vida é um risco. Quem não assume risco não vive. Então vamos para nossa segunda competência, a segunda né? competência, isso. De acordo aí com os dados do Fórum Econômico Mundial. André, tu me ajuda a ler, por favor? Sim, vamos lá então. A segunda competência, ela diz o seguinte: aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. A geração de conhecimento nunca esteve tão acelerada e com uma imensa quantidade de dados disponíveis. Não é mais aceitável esperar que a empresa ou a liderança assuma esse papel por você. A questão desse conhecimento que está disponível foi bem o que André comentou isso para a gente, né? Essas informações, nós temos um computador na palma das nossas mãos, né? A maioria das pessoas, é claro que a gente não vai ignorar que existem pessoas que não têm um smartphone, que não têm condições de ter, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, existe uma pesquisa, inclusive, que diz que no Brasil nós temos mais aparelhos de celular do que pessoas, do que brasileiros, né? Então, isso é bem importante, porque a gente precisa ir atrás das informações. Eu não tenho desculpa mais para dizer que eu não sei. Eu tenho uma informação literalmente na palma da minha mão, mas às vezes a gente se acomoda e cruza os braços. Porque a gente está acostumado as pessoas darem informação mastigadinha. A gente está acostumado que a empresa faça tudo para a gente. Talvez você aí tenha um pai, um avô, um tio que trabalhou numa empresa, entrou nela, só saiu quando se aposentou. E talvez se você fizer essa pergunta para ele, quem era responsável pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, ele vai dizer que era a empresa. Hoje a gente sabe que não. Se você está aqui assistindo essa live, existe uma justificativa. Ah, Cris, mas eu só quero o certificado. Tem essa pessoa aí assistindo? Tem. Tem essa pessoa que está fazendo um curso técnico, que está fazendo uma faculdade porque só quer o diploma? Tem. Mas, graças a Deus, existem aquelas pessoas que estão aqui pelo conhecimento. E são essas pessoas que vão ter um diferencial no mercado de trabalho. Um outro ponto importante aqui desta competência, especificamente, Cris, que eu acho interessante a gente falar, já no tópico dela, ele fala sobre aprendizagem ativa, né? E falar sobre aprendizagem ativa, tendo ciência que eu tenho aí uma imensidão de informações disponíveis, cabe, de fato, ao sujeito, cabe ao indivíduo ir buscar essas informações. Por isso que na própria competência já diz ali, ó, não é mais aceitável, né, que esperar que alguém mastigue e me traga essa informação. Eu preciso, de fato, dar esse passo inicial, né? Eu preciso sair da inércia e ir um pouco para frente e ir buscar, tá? Isso. Então vamos fazer agora a leitura da terceira competência, né? Que ela fala sobre criatividade, originalidade e iniciativa. Para sermos capazes de inovar, precisamos de curiosidade, caráter individual, e de espaços criativos que estimulem o processo criativo, âmbito organizacional. O que eu chamo a atenção para essa competência aqui, apresentada, são 2 pontos. O primeiro é que ele fala da curiosidade, né? Que ele está falando sobre criatividade e em seguida ele fala de curiosidade e de caráter individual. Eu preciso, veja que as competências elas se complementam. Então eu preciso voltar para a competência anterior, saber que eu tenho informações disponíveis. Mas cabe a mim, né, ter esse olhar curioso, né, para ir atrás e tentar inovar dentro ter a iniciativa para inovar dentro desse mundo de informações que eu tenho, né? Fala-se também ali do âmbito organizacional. Mas não vamos nos limitar aqui a enxergar esse âmbito organizacional exclusivamente como o campo da empresa, né? O âmbito organizacional eu posso entendê-lo como a minha escola, eu posso entendê-lo como a minha casa. Então, eu preciso perceber esses espaços criativos em que eu estou inserido para, a partir daí, ter uma originalidade e desenvolver a minha criatividade. É muito importante isso que o professor André está falando.
a questão do âmbito organizacional, de lembrar que as organizações elas não se restringem à empresa onde você trabalha. A organização ela é muito maior daquilo que a gente possa imaginar. A tua família é uma organização, a igreja que você faz parte é uma organização, enfim. Todos esses meios sociais onde as pessoas comungam por determinadas ideias. Mas o mais importante também é pensar que a organização somos nós. Às vezes nós temos uma ideia de que a organização está muito distante da gente. A organização não é isso aqui, não é a parede, não é o cimento. A organização somos nós, porque isso tudo, essa estrutura sem pessoas, ela não funciona. Perfeito, Cris. Então vamos dar sequência a essas competências, né? Essas 10 competências aí. E a quarta competência, ela fala sobre design e promoção de tecnologia. Vou ler aqui para vocês. O importante é entender o raciocínio por trás da programação, ou seja, como resolver um problema de maneira lógica e com múltiplos caminhos, através da chamada rota de solução. Quando a gente estava nesse processo de estudando para trazer esse conteúdo aqui para vocês, o que mais me chamou a atenção sobre esse ponto, né, de design e programação de tecnologia é que para nós, né, que não somos da área de tecnologia, né, não somos da área de programação, né, a gente não deve focar neste aspecto, porque você poderia me perguntar, professor, mas como eu posso pensar em design e programação de tecnologia se eu não faço parte desse campo do conhecimento, né? Se eu estou lá no curso técnico em administração? Sim, o que a gente pode fazer é olhar para além da programação, né? Então, eu deixo a programação para as pessoas específicas dele, né, que trabalham com isso, o pessoal lá das exatas, e nós que estamos no campo social, a gente olha para além disso. O que é que essa programação pode me ajudar, me auxiliar dentro das minhas atividades? Então, eu acho que esse deve ser o primeiro passo. Eu olhar, e a gente tinha falado há pouco agora, sobre a curiosidade, né? Então, eu preciso ser curioso para que eu possa enxergar para além do óbvio, né? Então, eu tenho aquele programa, e quantos programas a gente usa no nosso dia a dia, né, de forma insuficiente, né? O programa, às vezes, ele pode oferecer a gente subutilizados, de fato. Ele pode oferecer muito mais, mas a gente fica ali naquela mesmice, porque a gente, às vezes, tem medo de clicar em algum botão e, de repente, danificar o programa. Ou seja, a gente precisa ir além, né? Ir buscar. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Vou abrir um parênteses, que eu acredito que é bem importante. Quando vocês veem, às vezes, os professores, os palestrantes vindo aqui para falar tudo isso, vocês podem dizer, poxa, esse pessoal aí são os tops das galáxias. Para um pouquinho e pensa comigo. Isso aqui é um desafio, na verdade. É um desafio estudar isso, é um desafio a gente perceber que nós que estamos aqui precisamos também desenvolver essas competências. A orelha mais próxima da nossa boca é a nossa, não é a sua. Então, isso aqui é um desafio para a gente. Quando o André ele está falando sobre essas questões da curiosidade, e aí eu pensei aqui, André, naquilo que a gente está vivenciando durante essa live. A gente não entende nada das questões técnicas aqui, mas tem uma equipe que você aí não está vendo, que a gente não sabe de nada do que eles estão fazendo. Mas quando a gente chegou aqui, foi passado informações de onde a gente vai ficar, de como a câmera vai funcionar. Então, a gente precisa entender o funcionamento, mas eu não preciso saber o como eles vão fazer, como eles estão editando, como a câmera está funcionando. Eu tenho certeza, olha aqui para mim, isso não é verdade, que você já teve um gestor, que você já teve um chefe, que ele provavelmente cobrava as coisas de você e você dizia assim, esse cara não sabe nada do que eu estou fazendo. Ele não precisa saber. O técnico, o especialista é você. Ele precisa apenas entender o funcionamento. Ele precisa saber até onde vai o programa que você está utilizando. Não é isso, André? Exatamente. E vou agora começar um novo tópico, tá? Porque isso vai também chamar um pouco dessas competências anteriores que a gente está aqui discutindo. Isso. Né? E aí eu vou pedir que o André sempre leia esses tópicos que eu vou comentar,
Porque quem usa óculos sabe da dificuldade de usar a máscara e óculos, né, minha gente? Está embaçando tudo aqui e eu não estou conseguindo enxergar. Então, eu vou pedir para o meu amigo me salvar e ler a próxima competência. Ótimo, então vamos lá. A próxima competência, a competência número 5, ela fala sobre o pensamento crítico e analítico. Essa competência ela diz o seguinte: o pensamento crítico ou científico consiste em analisar as afirmações consideradas como verdades em nosso cotidiano. Já a capacidade analítica é uma forma de pensar que faz a decomposição dos fatos, promovendo uma análise profunda. Ah, isso aí tem uma coisinha que vocês certamente estão habituados a ouvir: fake news. A gente vai começar a dar o exemplo dos fake news, a gente vai dar o exemplo das fofocas, a gente vai dar o exemplo da rádio peão. Já ouviram falar na rádio peão? Provavelmente quem já trabalhou em empresa sabe o que é isso. Eu ouço, é a velha fofoca, né, André? Resumindo, é a velha fofoca. Eu ouço um comentário, não sei de que canto saiu, onde o galo cantou, eu não sei de nada, mas eu vou e replico essa informação. Gente, isso é extremamente delicado. Pensando na pandemia, porque é triste, mas é a única coisa que vem na cabeça da gente assim de pronto, quantas pessoas, não sei se você já ouviu essa informação, passaram a tomar, acho que uísque com mel, alguma coisa assim, dizendo que isso curava a Covid. Pensa junto comigo aí. Os caras, os cientistas lá, estão quebrando a cabeça, criando uma vacina. Será que o uísque com mel daria jeito nisso tudo? Então, assim, a gente precisa ter o mínimo de criticidade. A gente precisa, quando tem dúvida de uma informação, não replica, pesquisa. André falou no início, eu comentei, que nós temos as informações na palma das nossas mãos. Nós podemos pesquisar lá no Google minimamente. Lembrando, não é no primeiro site que aparece não, tá? Vamos tentar procurar isso, né, André? A gente pode minimizar vários problemas. Isso é uma característica bem importante desse profissional do futuro. E eu estou falando futuro como se 2022 fosse daqui a 20 anos. 2022 é praticamente daqui a um ano, né? Exatamente. E um ponto importante, Cris, que você falou sobre esse excesso das informações que a gente está aí disponível, né, na nossa palma da mão, é esse cuidado, inclusive com o que a gente está enxergando dentro do celular, né, ou dos computadores, quando a gente faz alguma busca, né? Eu preciso saber também se aquele site que eu estou buscando aquela informação, será que aquele site ele é confiável? Né? Então, eu preciso ir para fontes fidedignas para que eu possa depois passar a informação para frente. Mesma coisa como você trouxe o exemplo da Rádio Peão, né? Dentro da organização. Então, dentro do âmbito organizacional, essas fofocas elas acabam atrapalhando todo o processo. Então, quando eu receber a informação de algum colega, será que aquele colega ele realmente está apto a me passar aquela informação? Será que eu não seria mais interessante eu ir buscar aquela informação com o meu coordenador, com o meu gerente, com o meu gestor, né? Para que eu possa ter, de fato, a informação verídica, a informação verdadeira. Aquele colega, ele pode sim ter trazido a informação correta, tudo bem. Mas há também uma chance de a gente levar para aquela máxima de quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, geralmente as pessoas tendem a modificar um pouco ali a situação, né? Aquela mensagem. Então, é importante que a gente tenha cuidado sobre isso, né? Então, eu vou começar aqui a ler sobre a 6ª competência, né? Que ela fala o seguinte: solução de problemas complexos. Vamos lá. A resolução de problemas é um processo altamente cognitivo, que requer a identificação do problema e possíveis formas de solucioná-lo, gerando ações e a coordenação de esforços para sua conclusão. Observe que a gente está falando aqui de problemas complexos, e quando eu penso em problemas complexos, eu tenho que saber que o problema complexo ele me requer diversas habilidades para que eu possa solucioná-lo, né? Então, sabendo disso, e ali na competência fala de um processo altamente cognitivo,
E a gente viu no início que eu tenho as informações na palma da mão, eu tenho agora a possibilidade de que não é mais permitido esperar as informações. Agora eu preciso ir buscar as informações. Então, esse processo, para que eu aumente o meu processo cognitivo, o que cabe a mim? Cabe a mim fazer leituras, né, estudar, esmiuçar. Cris falou aqui agora há pouco sobre perguntando se você aí, estudante, como é que você fazia com o seu e-book, né? Se você busca as informações limitadas ao e-book, ou se você vai atrás dele, né? Ou se você extrapola o material que está ali. Material. Isso. André, eu achei interessante agora que você estava falando, me veio aqui à cabeça o seguinte. Quando a gente fala de problemas complexos, gente, a gente não está falando que a gente tem que ser Einstein, não, tá? Vou dar um exemplo de problemas complexos. Estamos numa pandemia. O que as empresas fizeram para tentar sair desse problema? Mudar uma linha de produção, colocar as pessoas para trabalhar em home office. Então, problemas complexos necessariamente não é você descobrir coisas mirabolantes, mas é pensar que existem problemas que aparentemente são tão difíceis e que a gente não teria como resolver. Eu tenho certeza que durante essa pandemia a gente vivenciou muito isso, porque muitos problemas complexos aconteceram. Estar aqui neste momento é uma complexidade, porque existe um preparo para que a gente esteja aqui, né? Existe um cuidado para que a gente mantenha uma distância. É uma complexidade, entende? Então, não necessariamente pense essa complexidade de problemas como algo que está inatingível, ok? Perfeito, Cris. Vamos seguir, então, aqui. E André vai me ajudar de novo na leitura da competência 7. Vamos lá. A competência 7, de acordo aí, de novo com o Fórum Econômico Mundial, ela diz o seguinte: liderança e influência social. A liderança para o futuro ganha uma conotação menos técnica e mais comportamental. Ela exige que os líderes não só conduzam, mas desenvolvam e preparem pessoas. Existem alguns pontos que a gente vai levar em consideração nesse momento aqui, tá certo? O primeiro deles é que existem vários tipos de liderança, vários tipos de líderes, que foram, digamos assim, catalogados, observados, e que você vai observar isso na literatura, tá certo? Eu vou falar de 3 principais, que são a liderança autocrática, democrática e laissez-faire ou liberal. O pessoal de Libras aí fica à vontade para falar liberal. Autocrática é aquele cara que está ali, ó, só junto de você, que não vê as tuas qualidades. É aquele cara que ele lidera pela autoridade, pelo autoritarismo. Sim. Né, André? O democrático é aquele que lidera com as pessoas. Ele dá voz, ele te dá voz, ele te dá vez. O liberal, ou laissez-faire, eu gosto de dar um exemplo disso, tá? É aquela mãe que vai para o shopping com a criança e a criança vai querendo se afastar, soltar da mão dela. E ela diz assim: não sai de junto de mim que tu vai se perder. Não sai de junto de mim que tu vai se perder. Chega um momento que ela cansa e ela deixa o menino desembestado lá na frente. Ela está aqui só de olho no menino. O menino não viu que ela está olhando. De repente ele para, olha de um lado, olha de outro. Cadê a mãe? O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Aí ela deixa ele ali um pouquinho. Daqui a pouco ela chega junto dele, bate nas costas dele, que é a pior coisa, né, minha gente? E diz assim: eu não disse a você? Você ia se perder. O liberal é aquele que deixa você ir, mas ele está ali. Ele está presente naquele momento, tá? Isso eu dei uma introdução do que é esses 3 tipos de liderança, porque é importante a gente entender. Há uns 40 anos atrás, talvez, a gente percebia que as contratações elas muito voltadas para as habilidades e competências técnicas. Você era contratado por aquilo que você sabia tecnicamente. Hoje, não. Hoje eu penso nesse líder que me entende, que sabe se comportar, que ele arrasta pelo exemplo. Isso é a coisa mais importante que a gente tem que entender, tá certo? Aquele líder que está comigo. Isso, Cris. E
Eu só queria aproveitar a sua fala, como você trouxe aí o exemplo de 3 modelos de liderança, que são os mais comuns, né, a gente ouvir falar, que para você aí, estudante, entenda que, apesar de termos mais de um tipo de liderança, não existe uma liderança melhor ou pior, né? Então, a liderança autocrática, apesar de talvez ser a mais temida, né, pelas organizações, existem organizações ou situações em que esse modelo de liderança ela precisa ser executada. Então, talvez aquele cara que é o líder democrático, em determinado momento da organização, ele precise agir com um pulso de autoridade, né? Porque se eu tenho um prazo, eu tenho um planejamento para ser cumprido, eu preciso trazer minha equipe para chamar aquele resultado, né? Isso, um bom exemplo é a liderança situacional, tá, minha gente? A liderança situacional é aquela onde é baseada na maturidade da equipe. Então, o líder, o gestor, e eu estou falando sempre aqui pensando que esse gestor tem características de liderança. Não vou adentrar no assunto aqui porque seria uma nova live, mas a gente pode entender que existem gestores que não têm essa característica de liderança e você provavelmente já percebeu isso, né? Então, a liderança situacional é aquela em que o líder ele observa a maturidade da equipe para decidir como vai agir, ok? Perfeito. Então, vamos começar. Vou fazer a leitura da 8ª competência, né? A gente já está chegando aqui, pertinho do fim da nossa live, mas vamos conversar um pouquinho mais ainda. Vamos lá. A 8ª competência, ela trata sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de controlarmos nossas próprias emoções, não sendo levados por impulsos e também a forma como lidamos com as emoções dos outros, né? Gente, eu gosto sempre de dar um exemplo, viu, André, quando eu penso em inteligência emocional. Inteligência emocional é aquela vontade que eu tenho de mandar alguém para um lugar tão, tão distante, mas eu não vou mandar. Eu não vou mandar porque eu sei que eu tenho um perfil profissional a zelar, eu sei que existem valores, eu sei que existe uma cultura organizacional por ali, e eu preciso tentar seguir isso para que eu não saia fora desse mercado. É fácil, Cris? Não, é difícil pra caramba, porque envolve a questão do autoconhecimento, tá? Mas é um exercício. Se você colocar um desafio desse, para você tentar passar, superá-lo a cada ano, isso já vai ser uma ajuda e tanto, minha gente. Primeiro, a gente precisa entender o que a gente precisa melhorar. Existe uma análise, o pessoal da administração talvez já tenha visto, se não viu ainda, vai ver, tá? Chamada análise SWOT. Para o pessoal de Libras, SWOT. A análise SWOT é uma análise de cenário organizacional. Essa análise ela vai avaliar o ambiente interno e o ambiente externo. Dentro do ambiente interno, a gente tem os pontos fortes e os pontos fracos. E no ambiente externo, nós temos as ameaças e as oportunidades. Isso geralmente a gente faz uma análise nas organizações. Mas você aí, nós, podemos fazer essa análise. Pensa aí, o que é que depende de mim? Quais são os pontos fracos que eu preciso melhorar? E quais são os pontos fortes que eu posso manter? Quais são as ameaças que o mercado me oferece e que eu preciso tentar trabalhar em cima disso para superar? E quais são as oportunidades? Lembra que a gente já falou de oportunidade? As oportunidades que eu tenho para sair desse lugar comum. Cris, inclusive, antes de começar a próxima competência, a leitura, eu queria falar um pouco dessa inteligência emocional, porque assistindo essas lives aí, né, que a gente acompanha no Instagram, de perfis de empresários e tudo, eu assisti outro dia um dado que é bem isso que você está trazendo, né? 85% das pessoas que são demitidas, que são desligadas das empresas, elas são demitidas ou desligadas justamente por não ter maturidade comportamental. Que é essa situação em que Cris expôs de você, às vezes, se alterar com alguém, mas eu preciso ter um autocontrole, né? Eu preciso saber que aquele ambiente ali não é propício, né? Em administração a gente chama de
que nós somos atores sociais, né? Então, dentro da organização, eu assumo um papel. Quando eu estou em casa, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão. Então, para cada papel desse, eu tenho uma atuação. Quando eu estou com os meus amigos, eu também atuo de outra forma. E perceber e saber que em cada local desse, eu preciso ter um perfil, né? Uma forma de agir adequado, exato. Então, eu desenvolver em mim essa inteligência emocional, que é a oitava competência que a gente acabou de discutir. Esse exemplo que o André falou aí, dos papéis que a gente exerce, minha gente, nos diferentes locais, eu me lembro sempre de, se você trabalha com uma pessoa específica e encontra, sei lá, o irmão dessa pessoa, e aí essa pessoa diz assim, vou dar um exemplo de André, tá? Trabalho com o André e encontro a irmã dele. E aí eu digo, Érica, né, André, é o nome da tua irmã? Érica, mas André é tão gente boa, eu gosto tanto dele. Aí a Érica olha para mim e diz, leva ele para tua casa. Porque significa que nós possuímos características que fazem parte do nosso comportamento, tá? Da nossa personalidade, mas nós sabemos onde colocar isso em cada lugar, né? É o que André falou sobre papéis, porque em casa as pessoas têm que nos engolir, né, André? Vamos agora exatamente, vamos lá. Para a nona, né? Nona competência agora fala sobre raciocínio, resolução de problemas e ideação. O princípio básico explorado nesta competência é de que nada adianta pensar, refletir as situações que se apresentam se não conseguirmos colocar em prática nossas ideias. E aqui eu quero chamar a atenção lá para as competências iniciais, quando a gente estava falando sobre a parte de criatividade, que é um processo individual, né? A gente viu que é um processo individual, porém aqui ele fala sobre a ideação, que é eu ter a ideia, mas eu não posso permanecer no campo das ideias, né? No campo abstrato. Eu tenho que sair desse campo abstrato e partir para a ação, né? Então, a ideação é parte desse princípio. Não basta somente pensar, refletir as situações, mas colocá-las em prática. E isso é uma competência que muitas pessoas acabam precisando desenvolver, porque eu fico na minha mesa, fico ali nos meus estudos, pensando muito, mas e a ação, né? A partir daquele lugar tranquilo e da zona de conforto, mas partir para campo. Essa é uma habilidade que muitas pessoas ainda precisam desenvolver e, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, essa é uma habilidade que requer um desenvolvimento, pelo menos aí até 2022, que é o que as empresas acabam esperando, né? É isso aí, André. Se você assistiu a live da Regiane com a professora Daniela, você deve estar fazendo alguma ligação sobre isso, que foi sobre a procrastinação, né, André? Sim. Às vezes a gente fica empurrando com a barriga algo que a gente poderia fazer hoje. E aí, já que estamos chegando na época, vou dar o exemplo do Ano Novo. No Ano Novo, a gente faz uma lista de coisas que quer fazer para o ano seguinte. E aí é assim, vou para a academia. Vou para a academia depois do carnaval. Eu vou fazer uma restrição alimentar depois de São João. Enquanto vai tendo festa, a gente vai empurrando, né? Como esse ano a gente vai ser tudo atípico, então tu pode começar a tua dieta hoje, tu pode ir para a academia hoje, porque não vai ter confusão, né? Então vamos lá para a nossa décima, né? A 10ª e última competência. Então, essa competência ela fala sobre análise e avaliação de sistemas. Vamos lá. Nesta competência, a importância de monitorarmos e avaliarmos continuamente nossos processos e atividades com o objetivo de sempre buscar o melhor resultado. Isso é bem interessante da gente pensar, porque a gente pensa, às vezes, num sistema como algo extremamente distante da gente. A gente está envolvido por um sistema, não é, André? Exatamente. As organizações, elas possuem sistemas onde nós trabalhamos, onde nós vivenciamos. É claro que, quando ele está falando de sistemas aqui, muito especificamente ele está pensando naquela programação lá de trás, porque essa competência, essas 10 competências do Fórum Mundial, elas foram muito pensadas e voltadas para as tecnologias, tá? Mas a gente pode e deve colocar isso no nosso cotidiano.
Essa competência, ela monitora os nossos comportamentos, ela monitora os nossos passos, ela ajuda aquilo que a gente deve pensar para colocar em prática. Na verdade, ela fecha tudo aquilo que a gente já viu lá atrás. Exatamente, porque se a gente observa a leitura da competência, ela fala sobre, ela tem um objetivo, né, da gente sempre buscar o melhor resultado. E como eu posso buscar o melhor resultado? Eu só posso buscar o melhor resultado se eu exercer a minha criatividade, se eu exercer a minha saída da zona de conforto para ir buscar um conhecimento e a informação fidedigna, né? Então, o conjunto de todas aquelas competências acabam recaindo aqui quando ele conclui, né, falando dessa busca por melhores resultados, né? Exatamente. Vamos para o próximo slide? Gente, a gente está finalizando aqui e algo que é muito importante. A gente comentou sobre o que as empresas buscam, mas o que é mais importante é você pensar o que você busca. A nossa relação com as organizações, elas são um casamento. Eu não vou falar de casamento não, porque tem casamento que não é parceiro, não é uma relação de parceria. É uma parceria. Nós somos copartícipes do processo. A empresa tem interesse, você tem interesse em adentrar numa empresa, a empresa também tem interesse em você. Mas você precisa entender o que você busca, porque se a gente não souber, através do autoconhecimento, que a gente falou lá atrás, se você não souber aquilo que você quer, provavelmente você vai ser aquela pessoa que faz 1000 cursos, André, e não termina nenhum. Começa projetos e não consegue terminar, porque eu não sei o que eu quero. Isso é básico. A gente começou com uma pergunta sobre a questão do protagonismo da nossa carreira e eu gostaria de encerrar, nós gostaríamos de encerrar com esse pensamento. E eu gosto sempre de lembrar do grande e querido filósofo de barzinho, Zeca Pagodinho. Às vezes, você aí, fala a verdade, se você não já colocou aquela frase da música dele, deixo a vida me levar. Eu não vou cantar porque vai ser triste, viu, minha gente? Mas esse deixo a vida me levar é algo que as pessoas acham o máximo dizer isso. A partir do momento que eu deixo a vida me levar, eu não tomo rédeas das circunstâncias. É claro que quando a gente fala de um protagonismo da nossa vida, da nossa carreira, eu não estou dizendo que os coadjuvantes, que aqueles que me cercam não têm importância. Tem importância sim. Nós temos importância nas vidas das pessoas e as pessoas têm importância na nossa vida. Nós tocamos as pessoas e as pessoas nos tocam, no sentido de nos afetar profundamente, intimamente. Nós aprendemos com as pessoas, nós falamos de aprendizagem aqui, né, André? E aí é muito importante eu entender que dentro desse processo eu possuo escolhas. Eu tenho escolhas na minha vida, tenho escolhas a fazer. A gente encerra aqui com essa busca, com essa pergunta sobre o que você busca. Eu aproveito para agradecer ao professor André, pela participação na nossa live. Cris, eu que agradeço, né? Agradeço a você pelo convite, né? Por essa oportunidade da gente discutir um pouco sobre isso e de trazer para o nosso estudante, né? Para o nosso aluno do curso técnico de administração e para outros também de outros cursos que estão aqui nos assistindo, esses elementos que são tão importantes para a nossa vida pessoal, sobretudo, né? Que vai implicar dentro da nossa vida profissional. Agradeço também ao pessoal aqui da equipe pela disponibilidade, né, de nos ajudar, ao pessoal da direção, em nome do professor Manuel, por essa iniciativa de promover essas lives aqui, para que a gente possa, nessa trilha, né, do saber, do conhecimento, que a gente possa, de fato, minimizar nossa distância. Isso, eu faço as palavras do professor André, agradeço a todo mundo, deixo um imenso abraço fraterno para todo mundo, que nós possamos seguir com saúde e paz, porque é o que a gente está precisando nesse momento. Isso. Até a próxima. Se cuidem aí, usem máscara, álcool gel, todos esses protocolos aí, tá? Um abraço.